seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Sim, Deus é como um tapeceiro, sim, um grande artista, sabe o fim desde o começo. Quando ele começa a fazer, já sabe onde vai chegar. Nós não sabemos, portanto ficamos muitas vezes ansiosos, preocupados, preocupadas. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de quinta-feira. Tempo de nós nos aprofundarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Sim, nessa quinta-feira quente, o Senhor quer continuar aquecendo, ou melhor dizendo, refrescando o nosso coração com verdades preciosas da sua palavra, que nos dão ânimo, renovam o nosso vigor e nos dão força para viver e também para consolarmos aqueles que estão conosco. Por isso eu convido você que compartilhe com alguém essa live. Certamente alguém pode ser abençoado por verdades que nós vamos falar aqui nesta live. E eu gostaria de continuar pensando com você nesta noite sobre o assunto que nós falamos no último domingo, né? Sobre as fragilidades humanas e a força de Deus. E eu queria aqui ler contigo um texto que está lá em primeira carta do apóstolo Pedro, escreve no capítulo 4, versículo 12. Diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Que palavra mais impressionante essa, né? Primeiro ele diz assim, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Enfrentar duras provas de aflição não é algo fora do comum. Mas o mais impressionante é que, ao invés de ficar admirados ou aflitos com as duras provas e aflições, o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar alegres. Por quê? Alegres porque estamos tomando parte no sofrimento de Cristo. E o resultado final é isso que é. Ele sabe o fim desde o começo. O resultado final é que nós ficaremos cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Uma vez que estamos enfrentando os mesmos sofrimentos que Cristo enfrentou, nós também vamos experimentar a glória que ele experimenta. Sim, e isso é abençoador. Ora, quando estamos enfrentando o sofrimento, as lutas, nós ficamos certamente angustiados, perplexos, ficamos tristes, ficamos deprimidos, às vezes até desanimamos da vida. No entanto, se nós lembrarmos, conforme a Bíblia afirma, que nós, uma vez que experimentamos sofrimentos porque somos cristãos, também vamos experimentar a alegria que Cristo também experimentou quando teve a sua glória, quando chegou na glória. Então nós encontramos consolo, apesar de enfrentarmos aflições. Consolo este que nos dá a capacidade de nos alegrarmos por estar sofrendo. Queria pensar com você um pouquinho nessa live sobre esta ideia de sofrimentos de Cristo. Nós enfrentamos sofrimentos que Cristo também sofreu. Eu queria pensar com você em sofrimentos existenciais,
Não sofrimentos pontuais, por exemplo, sofrer de um acidente, uma doença, sofrimento que nos fazem questionar a nossa existência, que nos fazem querer, às vezes, deixar de existir. Bom, primeiro eu gostaria de pensar com você o seguinte: Cristo enfrentou sofrimentos. Até Cristo enfrentou sofrimentos. Até Cristo sofreu. Não apenas sofreu para nos salvar, ele sofreu por existir, ele sofreu por viver em um mundo marcado pelo pecado. Cristo sofreu. Ora, isso deveria nos falar o seguinte: é uma ilusão querer enfrentar a vida sem experimentar uma boa dose de sofrimento. Afinal de contas, até mesmo o Filho de Deus, ao viver aqui neste mundo, enfrentou sofrimentos. Quais seriam alguns sofrimentos que Jesus enfrentou? Por exemplo, podíamos dizer que um dos sofrimentos que Cristo enfrentou foram privações. Ele mesmo, Jesus mesmo diz: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus esteve debaixo de privações. Ele não pôde ter acesso a todos os bens e prazeres que ele tinha no céu. Ele foi privado. Ora, eu e você também enfrentamos algumas privações. Às vezes não temos a saúde que gostaríamos de ter, ou o cuidado com a saúde que gostaríamos de ter. Às vezes não temos uma casa, às vezes não temos um salário que nos dá uma vida mais digna, às vezes não temos um relacionamento que satisfaz o nosso coração. Nós enfrentamos privações. Jesus também enfrentou privações. Privações, normalmente, são situações que nos tiram a alegria de viver. Quando você está privado, quando você não tem acesso àquilo que você acredita que seria importante para você, ou às vezes até mesmo aquilo que é seu direito. Jesus sofreu. Mas Jesus também sofreu por conta das pessoas com quem ele convivia. Porque, vamos ser bem sinceros, é difícil você conviver, principalmente por um longo tempo, com pessoas difíceis. Jesus conviveu com as pessoas aqui da terra, enquanto ele estava aqui, em carne e osso, com pessoas que eram imaturas, pessoas que não conseguiam crer, não conseguiam confiar. Veja essa expressão de Jesus que denota o quanto ele sentia o sofrimento por conviver com essas pessoas. Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Jesus fala isso naquele momento em que ele desce do monte da transfiguração e os seus discípulos estavam lidando ali com um menino endemoniado e eles não conseguiam expulsar o demônio do menino. Então Jesus fala assim: como que vocês demoram para crer? Como que vocês demoram para confiar em Deus, para descansar em Deus, para poder dar uma palavra de autoridade? É difícil conviver com pessoas que são difíceis, que são lentas, imaturas, que parece que não crescem, não amadurecem, não melhoram na fé, não se tornam pessoas mais ousadas na fé. Jesus enfrentou isso. Olha o que ele diz lá em Lucas 24, 25. Então Jesus lhe diz: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Jesus fala isso para aqueles discípulos do caminho de Emaús. Como que vocês demoram para entender? Já era tempo de entender, vocês ainda não entenderam. É difícil conviver com pessoas, às vezes com um marido, com uma esposa, com um filho, com uma filha, com um irmão da igreja, com um funcionário, com um parente. Às vezes é difícil conviver com pessoas que são constantemente imaturas, que repetem sempre os mesmos erros. Isso é um sofrimento que muitas vezes nos angustia. Jesus também sofreu, Jesus também enfrentou esses sofrimentos. Uma outra categoria de sofrimentos que Jesus enfrentou, que eu chamo de sofrimentos existenciais, são as frustrações, coisas também que é comum a nós. Frustrações. Por exemplo, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis abraçar, mas vocês não quiseram. Isso é um desabafo de quem está frustrado com aquilo que gostaria de fazer, mas não conseguiu. Ele viu que aqueles a quem ele fez a proposta não corresponderam à sua proposta. Eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Cada um quis cuidar da sua vida. Eu queria dar para vocês o melhor trigo, queria dar para vocês o mel que escorre da rocha. Essa é uma linguagem dos Salmos. Mas vocês não quiseram. Sabe, quantas vezes você já não quis gerar um ambiente familiar mais prazeroso? Pessoas que se amam, que fazem elogios umas para as outras, que valorizam umas às outras, mas não deu certo. Talvez você quis construir um casamento onde houvesse respeito mútuo, onde houvesse valorização mútua, onde houvesse amor, carinho, troca de carícias, troca de elogios, mas não conseguiu. Isso às vezes nos frustra. Às vezes você queria viajar, curtir a vida, fazer passeios, mas algum problema financeiro, de saúde ou outras coisas não deu certo. Isso gera em nós algumas frustrações. Enfrentar frustrações é algo que nós enfrentamos na vida. Jesus também enfrentou frustrações. Um outro tipo de sofrimento existencial que Jesus enfrentou e que nós também enfrentamos é a calúnia. O texto diz assim: alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Jesus estava expulsando demônios, libertando pessoas, fazendo bem. E as pessoas estavam falando que os fariseus, os religiosos da época, as pessoas mais religiosas da época, estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Ou seja, Jesus tinha um pacto com Beelzebu, ele não tinha um pacto com Deus, tinha um pacto com Beelzebu, segundo os fariseus. Que dura calúnia! Quando você tenta fazer o bem, e o bem que você tenta fazer é interpretado como algo feito com segundas intenções, ou como algo feito com uma intenção espúria, ou algo feito com a motivação errada. Calúnia. Ser caluniado é difícil, é duro de você viver debaixo da calúnia. Azeda o nosso coração, azeda a nossa vida, quando você convive no meio de pessoas em que aquilo que você faz acaba sendo motivo de calúnia. Uma outra característica, um outro tipo de sofrimento existencial que Jesus enfrentou, que nós também enfrentamos, é o desamparo. Quando estava na cruz do Calvário, já pregado na cruz, às 3 da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento em que carregava sobre si todos os nossos pecados, Deus teve que deixar Jesus, porque Deus estava ali aplicando a sua ira sobre o pecado na vida de Jesus. E Jesus sente o sentimento de desamparo, de não ter alguém junto com ele. Por isso ele dá esse grito, esse brado de angústia: porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor me abandonou. Em momentos específicos em que Jesus estava enfrentando, Deus vem e se manifesta a ele e fala assim: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em uma outra versão da Bíblia. Ou seja, Deus estava suprindo essa necessidade que todo ser humano tem,
de amparo, de cuidado, de dizer assim, olha, eu estou junto com você, você é o meu filho, você é minha esposa, você é o meu pai, você é minha mãe, você é o meu funcionário, você é meu patrão, olha, estamos juntos, você é meu amigo, você é minha amiga. Esse amparo, receber um amparo na vida é importante. Jesus enfrentou esse sentimento de desamparo. E às vezes nós enfrentamos também o sentimento de desamparo. Olhamos ao nosso redor e parece que não tem ninguém que nos ampare. Não tem ninguém que diz assim, eu estamos junto, para o que der e vier. Estamos junto. Nós precisamos disso. E um sétimo tipo de sofrimento que Jesus enfrentou, que nós também enfrentamos, que é o típico sofrimento existencial, é o sentimento de incompreensão. É você não ser compreendido. É mais ou menos como se você não se encaixasse nesse mundo. O que eu penso, o que eu quero, o que eu faço, parece que não combina com este mundo. Jesus diz assim, o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Ou seja, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Só o Pai conhecia o Filho 100%. Os outros tinham uma impressão de quem ele era. Acreditavam que ele era isso, que ele era aquilo, que ele ia fazer aquilo. Tinham uma expectativa a respeito dele. O Pai conhecia. Às vezes nós nos sentimos assim também. Pessoas incompreendidas. Sabe? Quando você externa o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, e os outros zombam de você, ou ridicularizam, ou falam, não, você é esquisito, hein? Às vezes nós nos sentimos que nós não nos encaixamos muito bem neste mundo, ou não nos encaixamos muito bem na nossa família, nós não nos encaixamos muito bem na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, entre os amigos da escola, às vezes até mesmo entre os amigos da igreja. Nós não nos encaixamos muito bem. Esse sentimento de incompreensão, Jesus também enfrentava. O sentimento de incompreensão. Ora, todos esses são típicos sofrimentos existenciais. São típicos sofrimentos que nos fazem questionar a beleza da vida. Nos fazem questionar se vale a pena continuar vivendo. Nos fazem questionar se a melhor coisa realmente não era morrer logo. E muitas vezes alguns até pensam em pôr fim na sua própria vida, porque esses sofrimentos ficam muito grandes. Domingo nós falamos sobre isso. Quando as aflições das fragilidades humanas crescerem no seu coração, confie no soberano autor da vida, no soberano provedor e no soberano Senhor da vida. Porque é confiando no Senhor que nós conseguimos até mesmo nos alegrarmos diante das aflições. E é possível nós nos alegrarmos quando nós lembramos que o que está prometido para nós é desfrutar da mesma glória que Jesus também desfruta, uma vez que nós estamos sofrendo os mesmos sofrimentos que ele também enfrentou, que ele também sofreu. É isso que o texto que nós lemos no começo diz, né? Meus queridos irmãos, não fiquem admirados com a dura prova pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Quando a glória de Cristo for revelada, nós que enfrentamos sofrimentos semelhantes aos dele, também receberemos glória, assim como participamos do sofrimento. E mais, nós nos alegraremos de ver que nós contribuímos para que a glória do Senhor também fosse revelada. E mais, nós nos alegraremos ao ver o nosso Senhor sendo glorificado. Nós nos alegraremos porque nós nos sentiremos parte de alguém que está recebendo glória também. É igual quando o nosso time de futebol ganha, né? Nós não ganhamos nada,
mas nós nos sentimos bem, nós torcemos. Quem está celebrando, quem está recebendo o troféu e a medalha e o prêmio financeiro, são eles. Mas nós nos alegramos juntos. O gozo e a alegria que teremos quando Cristo aparecer na sua glória será de maneira semelhante, porque nós, como seus filhos, como seus discípulos e discípulas, nós sofremos os mesmos sofrimentos e nós não desistimos. Eu queria orar por você nesta hora. Talvez você esteja enfrentando tribulações, angústias, sofrimentos que estão afligindo a sua alma. Eu quero orar, pedindo que Deus te dê graça, para que você olhe essas aflições com motivo de alegria. Motivo de alegria porque Deus, que sabe o fim desde o começo, tem reservado para você um bem que você agora não consegue entender, mas certamente será uma realidade na sua e na minha vida. Pai, eu sei que o Senhor conhece, Deus, o coração e a mente de cada pessoa que ouve agora. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desesperançosos por conta dos sofrimentos. Ó Pai, em nome de Jesus, concede-lhes a graça de olhar para o futuro, confiando no Senhor, que é o autor, o provedor e o Senhor da história. E assim confiando, que possam ver já com um pouco de alegria aquilo que o futuro reserva para eles e elas. E que assim os teus filhos enfrentem os sofrimentos aqui com fé, com esperança, porque certamente são herdeiros das promessas que o Senhor tem para os teus filhos e filhas. Sim, nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Te dê uma noite tranquila de descanso e um sono reparador de força. Continue com o João Alexandre, lembrando que Deus é um tapeceiro que sabe o fim desde o começo. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida não dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro.